Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de propriedades físicas de figuras planas. Essa é a parte 1, onde nós vamos conversar a respeito do centroide. O centroide nada mais é que o centro de massa ou centro de gravidade de uma figura plana, onde basicamente se encontra o seu ponto de equilíbrio. A determinação do centroide é feita através da seguinte relação. Eu tenho um elemento de área, tá? Eu tenho um elemento de área descrito pela integral definida e a posição de um determinado ponto desse elemento de área em relação a uma coordenada x ou uma coordenada y estabelecem a posição do seu centro de gravidade. Então eu posso afirmar que o centro de gravidade é o quê? É um ponto localizado na própria figura ou fora desta, na qual se concentra a superfície. A localização do ponto é feita através das coordenadas xg e yg, que serão obtidas através da relação entre o respectivo momento estático da superfície e a área total desta. Então, essa primeira parte da minha equação vai ser o meu momento estático e essa segunda parte da equação é a minha área da minha respectiva superfície. Para simplificar a determinação do centro de gravidade, divide-se a superfície plana em superfícies geométricas, cujo centro de gravidade é conhecido, tais como retângulos, triângulos, quadrados, etc. Então, se eu quiser determinar a posição do centro de gravidade de uma figura chamada composta, composta pelo quê? Composta por outros retângulos, triângulos, quadrados, eu consigo fazer isso. Através do quê? Através da relação entre o somatório dos momentos estáticos de superfície e da área total das mesmas, determinam-se coordenadas do centro de gravidade. Ou seja, se eu fizer a somatória de todos os meus momentos estáticos da minha figura em relação a x dividido pela somatória de todas as minhas áreas, eu vou ter a posição do centro de gravidade em relação ao meu eixo x. Se eu tiver a somatória de todos os meus momentos estáticos em relação agora ao meu eixo y, dividido pela somatória de todas as áreas, eu vou ter agora a posição do meu centro de gravidade em relação a um eixo y. Resumidamente, essa equação aqui pode ser escrita, né, essas duas equações podem ser escritas dessa maneira aqui, onde eu posso ter aqui a equação relativa ao meu xg e aqui a equação relativa ao meu yg. Se eu tenho uma figura plana simples, a determinação do meu centro de gravidade é feita de maneira relativamente simples também. Por exemplo, no caso de retângulos e quadrados, a posição do meu centro de gravidade ela está exatamente no meio dessa figura geométrica, onde eu posso determinar através das minhas duas diagonais, onde a intersecção dessas duas diagonais me dá a posição do centro de gravidade, ou simplesmente posso também fazer da seguinte maneira: a posição do meu xg vai ser a minha medida b na minha base sobre 2 e a posição do meu yg vai ser a altura sobre 2. De maneira análoga, né, eu posso fazer também para o meu quadrado,
onde se as duas medidas são iguais, o meu xg e o meu yg vão ser iguais, tá? Basicamente vai ser o quê? Vai ser o meu A sobre 2. No caso aqui de um triângulo, a posição do meu centro de gravidade vai ser dada em relação a 1/3 da base ou da altura desse triângulo. Então, a posição do meu xg vai ser o quê? Base sobre 3, 1/3 da minha base, e a posição do meu yg vai ser a minha altura sobre 3. No caso de um círculo completo, a posição do meu centro de gravidade está exatamente no centro desse círculo. Outras figuras, como um semicírculo ou um quarto de círculo, a posição do meu centro de gravidade é estabelecida da seguinte maneira. Por exemplo, no caso do meu semicírculo, o meu xg vai ser igual a zero. Por quê? Eu ainda tenho a posição do meu centro de gravidade em relação ao meu eixo x. No caso do meu yg, vai ser dado através dessa fórmula. 4 vezes o raio dividido por 3π. No caso de ter uma figura como sendo um quarto de círculo, a posição do centro de gravidade, tanto em relação a x quanto em relação a y, vai ser dada por essas duas expressões. 4 vezes o raio dividido por 3π. Então, a partir do momento que eu conheço a posição do centro de gravidade dessas figuras planas de maneiras isoladas, eu consigo fazer a resolução do que eu vou chamar de figuras compostas. Por exemplo, eu gostaria de fazer a determinação da posição do centro de gravidade dessa figura em formato de L, onde eu tenho 80 milímetros de altura, 60 milímetros de base e ambas as espessuras são de 10 milímetros. Para poder fazer a resolução disso daqui, eu vou primeiramente estabelecer o seguinte. Dessa figura geométrica aqui, eu vou estabelecer que esse ponto aqui vai corresponder ao meu 0, 0 do meu eixo cartesiano. Reparem que a extremidade esquerda e a face inferior estão alinhadas com as minhas posições do meu eixo x e y cartesiano. Isso é fundamental para poder realizar a minha resolução. E depois disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou estabelecer duas figuras. Essa primeira figura vermelha, que corresponde, vou chamar de minha figura número 1, e essa figura verde, que eu vou chamar de figura 2. Essa figura vermelha, ela tem do meu eixo 0, 0 até o topo, ela tem 80 milímetros. Descontando esses 10 milímetros de espessura da minha figura 2, sobrou aqui 70 milímetros. Então eu já posso estabelecer primeiro a minha área. Então, na minha figura número 1, 70 vezes 10, 700 milímetros quadrados. Da minha figura número 2, 60 vezes 10, 600 milímetros quadrados. Depois eu preciso estabelecer o que? As posições x e y do centro de gravidade de cada uma das figuras de maneira isolada. Por exemplo, da minha figura 1, a posição do meu CG dela, tá? Ela é um retângulo, então posso determinar a posição do centro de gravidade através das minhas diagonais. A posição do meu x1, ou seja, a coordenada x em relação
a esse centro de gravidade na minha figura 1 é de 5 milímetros aqui, medidos na minha horizontal. A posição do meu Y1 dessa minha figura 1 é de quanto? É de 45 milímetros, ou seja, a posição aqui, 35 milímetros, a metade da altura, mais os 10 da minha figura número 2, ou seja, eu tenho que medir até o meu 00. Da minha figura número 2, o meu X, agora da figura 2, o meu X2, quanto que é? 30 milímetros. 30 milímetros, é medido nesse sentido aqui, ó. 30 milímetros. E a altura, ela é medida em relação ao meu eixo X, quanto que dá? 5 milímetros. Então já tem as posições x1, y1, x2, y2. Voltando na nossa equação, o que fala a nossa equação? Que a somatória da minha área da figura vezes a posição x, né, do centro de gravidade dessa figura, somatória. Por que somatória? Porque eu tenho que somar todas as minhas figuras. Tá? Tenho que somar os momentos estáticos de todas as minhas figuras. Divididos por quem? Pelas somatórias das áreas, vou ter a posição do meu xg. Repetindo agora o mesmo processo, só que agora em relação à minha vertical, né, eu vou ter a posição do meu YG. Então, resolvendo aqui, o meu XG vai ser a minha figura número 1, a área da figura número 1, mais a posição x1 da figura 1, vezes, né, mais a minha figura número 2, vezes a posição do meu x2, dividido pela somatória das áreas, A1 e A2. Então, 700 vezes 5, mais 600 vezes 30, dividido por 700 mais 600. Resolvendo essa equação, essa conta, eu vou chegar numa posição no x CG de 16,53 milímetros. Agora, em relação à vertical, a minha área 1 vezes a posição do meu Y1 mais a minha área 2 vezes a posição do meu Y2, dividido pela somatória das áreas. 700 vezes 45 mais 600 vezes 5, dividido por 700 mais 600. Resolvendo essa equação aqui, chegamos a uma posição de quanto? 26,53 milímetros. Então, a localização do meu centro de gravidade, lembrando que o meu 00 é aqui nessa coordenada, meu xg vai ser igual a quanto? 16,53 e o meu YG igual a quanto? 26,53 milímetros. Então, essa daqui é a posição do meu centro de gravidade. O meu centro de gravidade, eventualmente, ele pode cair fora da área total da minha figura. Tá? Então, a posição do meu centro de massa aqui, meu ponto de equilíbrio, está fora dessa figura aqui. Eventualmente ele pode cair fora, eventualmente ele pode cair dentro. Temos aqui um exemplo número 2 agora, né? Então eu tenho uma outra figura, uma outra seção transversal, tá? Que agora eu tenho uma seção em formato de T e as minhas dimensões agora estão em centímetros, tá? Como que eu vou realizar a resolução agora desse exercício? Da mesma maneira. Vou estabelecer o seguinte, no contorno bruto da minha seção, eu vou estabelecer nesse contorno bruto dela, bem nesse canto aqui, ó, inferior esquerdo, a minha coordenada 00 do meu eixo cartesiano. Então, eu pegando o quê? A minha extremidade, minha face extrema esquerda e minha face extrema inferior. Vou dividir em três figuras, figura 1,
figura 2 e figura 3. Aonde de cada uma dessas figuras agora eu vou fazer o seguinte: vou fazer a área da minha figura número 1, lembrando que as dimensões estão nessa outra figura aqui, tá? A área da minha figura número 1 vai ser quanto? 6 por 25, 150 centímetros quadrados. Da minha figura número 2, 6 por 15, 90 centímetros quadrados. E da minha figura número 3 aqui embaixo, 6 por 12, 72 centímetros quadrados. A somatória das minhas três áreas, 312 centímetros quadrados. Agora eu vou fazer o quê? Pegar as minhas coordenadas x e y de cada um dos centros de gravidade de cada figura separado. No caso aqui, todas as medidas são pegas em relação a esses dois eixos vermelhos aqui, que é o meu cartesiano de orientação. Então, meu x1 da minha figura 1, quanto que é? 12,5 centímetros. Então, vai ser a minha área 1 mais vezes 12,5. Na minha figura 2, coincide com o mesmo valor. Então, vai ser quanto? 90 vezes 12,5. Da minha figura número 3, a posição ainda coincide. Então, vai ser quanto? 72 vezes 12,5. Essa somatória dividido por 312 me deu uma posição XG de quanto? 12,5 centímetros. Por que essa posição? Somente confirmando que a posição do meu centro de gravidade está exatamente nesse ponto aqui. Por quê? Essa é uma figura geométrica simétrica. Como uma figura simétrica? Imagina essa linha azul aqui do centro de gravidade. E imagina a seguinte situação: a figura que se encontra à esquerda dessa linha azul, ela é a mesma rebatida à direita dessa linha azul. Ou seja, o que existe à esquerda se repete à direita. Por isso que ela é uma figura simétrica em relação ao eixo Y do centro de gravidade. Agora a posição do meu eixo Y. Na minha figura 1, eu vou medir da onde? Daqui da linha vermelha do X até o meio aqui, ó, até o centro da figura 1. Tem uma medida de quanto? De 24 centímetros. Então, 150 vezes 24. Da minha figura número 2, da minha linha do eixo vermelho até o meio, até o centro da minha figura número 2. Então, vai ficar quanto? 90 vezes 13,5. A mesma coisa agora com relação à minha figura número 3. Da linha vermelha até o centro da minha figura número 3. 72 vezes 3. Tudo isso dividido de novo pela somatória das minhas áreas. As duas equações principais estão aqui. Vou chegar numa posição do meu centro de gravidade igual a quanto? De 16,1 centímetros. Então, essa daqui é a posição no meu YCG. Ou somente no YG, tanto faz. E aqui é a posição do meu XCG. Então, a posição do meu eixo X aqui, tá, no centro de gravidade, demonstra que a minha figura não é simétrica em relação ao meu eixo X, mas ela só tem simetria em relação ao meu eixo Y, tá certo? Então, o que vai ficar de atividade para vocês? Vai ficar de atividade resolver agora o centro de gravidade dessa figura no exemplo 3. Esse material eu vou deixar disponível para vocês na sala virtual, tanto os slides quanto a gravação desse vídeo. Gostaria que vocês fizessem a resolução desse exemplo número 3 e posteriormente eu coloco a solução desse problema também na sala virtual. Tá certo? Então, até uma próxima aula, na parte número 2, onde nós vamos analisar outras propriedades físicas
da nossa seção transversal. Obrigado, pessoal.